Olá pessoal, bem-vindos de volta, aqui o professor Sérgio Cardoso e nesse vídeo nós vamos ver como os endereços IPv6 são representados. Só para a gente poder rememorar um pouquinho, né, lembramos que o IPv6, quando ele foi criado, uma das principais justificativas foi realmente nós aumentarmos o espaço de endereçamento, ou seja, o endereço IPv4 já estava acabando, esgotando, e foi preciso criar uma nova forma de endereçamento. Tá? Então, para que a gente consiga entender essa notação, entendermos esses endereços, é importante que nós consigamos entender as diferenças entre os endereços IPv4 e IPv6, reconhecendo a sintaxe dos endereços IPv6, para poder saber, interpretar o que a gente lê daquele endereço IPv6, conhecendo seus tipos de endereços e suas principais características. Primeiro, a gente sabe que o endereço IPv4 ele foi criado com 32 bits, tá? Dando, se a gente fosse considerar todos os bits como possíveis de utilização, todos os endereços possíveis de utilização, nós teríamos aí um espaço de 2 elevado a 32 endereços que daria para a gente na ordem de 4 bilhões de endereços, o que é pouco para o que a gente tem hoje na nossa rede, na nossa internet. Então, foi necessário a evolução do endereço, então passamos para o endereço IPv6, que é o endereço de 128 bits. Lembrando que esse IPv6 já foi criado há muito tempo, agora que cada vez mais estamos utilizando esse endereço pela quantidade de dispositivos que nós temos na rede. E aí, quando a gente passou para o endereço IPv6, nós passamos agora para um espaço de endereço de 12 elevado a 128, ou seja, na ordem de 341 decilhões de endereços. É muito endereço. Então, aqui seria a quantidade de endereços disponíveis. Eu acho que ninguém nunca viu um número tão grande para você trabalhar. A maioria de vocês tem certeza que nunca viu um número desse tamanho, dessa ordem de grandeza. A gente fica lá normalmente no milhão, bilhão, trilhão, chega a 1 decilhões. E aí, só para fazer uma questão de estatística comparativa, que esse pessoal sempre do IPv6 faz, para mostrar que realmente ele resolve o problema de endereçamento. Se a gente for pensar na quantidade de endereços por ser humano na faixa da Terra, a gente vai ter na ordem de 56 octilhões de endereços. Ou 79 octilhões de vezes mais endereços do que o IPv4. Então, é fácil da gente entender ou visualizar que o endereço IPv6 conseguiria resolver o problema da falta de endereços que a gente tem hoje na internet. Bom, e aí, como é que tem essa representação? Como é que os endereços são representados, comparando IPv4 e IPv6? Tá? Bom, o IPv4, com os 32 bits, eles são separados em 4 grupos de 8 bits, em 4 octetos, colocando um ponto entre cada um desses octetos. Então, é muito comum nós visualizarmos aí como representação do endereço, como está exemplificado aqui na tela, 192.168.17.4, ou 192.168.17.4. E cada um desses endereços aqui, cada uma dessas partes, nós temos 8 bits. Quando temos os 8 bits, vão variar de 0 até 255. Tá? Já o IPv6 ele mostra de forma diferente. Tá? Em vez de ele colocar em grupos de 8 bits, em octetos, ele separa em grupos de 16 bits, ou seja, ele separa de 2 bytes em 2 bytes. E esses 2 bytes são separados, tá, por um sinal de 2 pontos. Então, entre cada um desses 2 pontos, nós temos 16 bits ou 2 bytes. E, obviamente, que se nós quisermos chegar aos 128 bits, nós vamos ter 8 grupos de 16 bits. Então, dessa forma como é representado. Então, em vez da gente representar dessa forma de uma notação decimal, que é uma outra diferença, separando por ponto, byte a byte, nós separamos a cada 16 bits, ou seja, a cada 2 bytes, e usando base hexadecimal. Lembrando, hexadecimal vai de 0 até F, ou seja, se a gente for pensar na contagem decimal, de 0 até 15. Tá? Então, esse endereço aqui, que teria no formato uma notação mais de IPv4, que é usando uma base decimal, separando byte a byte por ponto, ele corresponde a este endereço abaixo, tá? IPv6 com a notação em hexadecimal separado a cada 16 bits, tá? Ou 2 bytes. Tá? Então,
Só para exemplificar, aí tá alguns dos endereços IPv6 de alguns sites conhecidos, sites, tá? Que são acessados por muitos de vocês. Né? E vocês podem olhar para esses endereços e vão ver que existem algumas... Nem sempre todos esses, né, algarismos eles aparecem, né? Existem alguns tipos de abreviações. Por quê? Né, para facilitar a escrita desse endereço IPv6, nós utilizamos, né, algumas regras. Então, para poder representar o endereço IPv6, vai ser permitido o quê? Utilizar caracteres maiúsculos ou minúsculos, tanto faz, né? Ele não é sensível a maiúsculo ou minúsculo, não é case sensitive. Tá? Os zeros à esquerda eles podem ser omitidos. Tá? Os zeros contínuos eles podem ser, né, suprimidos, né, e colocados, né, dois pontos em sequência. Né? Então, aqui estaria o exemplo. Né? Eu, né, posso simplificar, né, os zeros à esquerda e suprimir, né, alguns dos zeros. Então, essa sequência de zeros eu posso separar para botar só um zero. Tá? Eu não preciso colocar todos os zeros. O zero à esquerda eu também posso simplificar. E eu posso, né, juntar sequências de zero e colocar uma sequência... Opa, não é aqui, né, para não gerar confusão, né, na sequência de 2 pontos. Tá? O que eu não posso fazer é abreviar 2 vezes, porque isso vai gerar ambiguidade. Eu não sei quantos zeros tem aqui, nem quantos zeros eu tenho aqui. Então, essa abreviação ela só pode ser feita uma única vez. Tá? Então, aqui, colocando, tá, essa questão da representação que a gente acabou de falar de uma outra forma. Então, nós vemos aqui o formato normal, onde estão todos os caracteres representados. Lembrando, aqui estão em maiúsculo, mas não há necessidade de ser maiúsculo, pode ser maiúsculo ou minúsculo. Tá? Os valores que estiverem menores do que 1000, tá, em hexadecimal, os zeros à esquerda não são necessários. Então, como estão exemplificados aqui, tá? Então, aqui eu não preciso colocar todos os zeros. Tá? E esses zeros, né, em sequência, que é o que a gente tem aqui, eles podem ser simplificados, abreviados, usando 2 pontos, 2 pontos. Lembrando que só apenas uma vez. Tá? Então, esse aqui seria, né, o endereço IPv6 representado, né, sem usar os zeros à esquerda e fazendo aqui a abreviação. Ou como a gente tem aqui esse outro exemplo de endereço, esse FF05, nós temos aqui uma sequência de zeros. E o que nós fazemos nessa sequência de zeros? Nós abreviamos. Então, eu coloco aqui FF05, 2 pontos, B3. Ou essa outra representação aqui, onde eu tenho os últimos bytes, eles estão representados numa notação, né, decimal, tradicional do IPv4, mas com os zeros à esquerda. Isso aqui é para utilizar nas regras de transição. Como é que eu vou representar? 2 pontos, e o endereço aqui, 128.10.2.1. Tá? Então, sempre lembrando que essa abreviação ela só pode aparecer uma única vez. Tá? E uma outra, né, questão que tem que estar claro para vocês é como você faz a representação do tamanho dos prefixos no IPv6. Tá? Então, lá no IPv4, nós temos os blocos CIDR. Né, onde nós temos no bloco CIDR o endereço, tá, e o tamanho do prefixo. Só que lá no CIDR do IPv4, esse tamanho do prefixo ele é a máscara, é a quantidade de uns que eu tenho na máscara. Aqui no IPv6 nós não temos máscara de subrede. Então, esse tamanho do prefixo ele só dá para a gente uma referência do tamanho, né, do bloco que é alocado para aquela rede. Tá? Então, aqui embaixo, por exemplo, para ficar mais claro, esse endereço aqui, o prefixo 2001 db8 3003 2 /64. O que esse /64 está dizendo aqui? Ele é a máscara de rede? Não, ele não é a máscara de rede, ele é o tamanho do prefixo. Ou seja, ele está indicando para a gente quantos bits são utilizados para identificar a rede. Tá? Ele é até quase que a gente tem o papel lá, né, da própria máscara de subrede no IPv4, só que aqui ele não existe máscara, então cuidado para não usar essa referência de máscara, porque aqui não tem máscara, mas ele está identificando para a gente, né, a quantidade de bits que são utilizados para identificar a rede. Então ele está usando os 64 bits mais à esquerda. Né?
E como a gente sabe que nós temos 128 bits, né, no IPv4, ou desculpa, 128 bits no IPv6, tirando os 64 que são do bloco que identifica a rede, sobram 64 bits, tá, nesse endereço. O que são esses 64 bits que sobram? Eles são os bits que vão ser utilizados para identificar a estação. Então, aqui nós temos o prefixo da rede, tá? E os 64 bits mais à direita, eles vão identificar a estação dentro daquele prefixo. Tá certo? Tá? Então é isso, não é máscara. Ele só simplesmente diz para a gente o tamanho do prefixo, de certa forma como a gente tinha lá, né, no nosso bloco CIDR, lá no IPv4. Só que aqui a gente não está usando máscara, a gente só está definindo o tamanho do prefixo, o tamanho, a quantidade, né, de bits que vão ser utilizados para identificar a rede. Tá certo? E aí a gente pode ter vários tamanhos de prefixo, né? Então, nós usamos ali aquela referência do /64, tá? Mas poderíamos ter prefixos menores, como aqui a gente tem aqui o 2001 DB8, /32, que ele está identificando a rede. Tá? Então, seria um prefixo global numa hierarquia, né, da classificação de endereços. E teríamos, né, obviamente, que eu peguei aqui os 32 bits mais à esquerda, né, que são esses 32 bits aqui, e esses outros 32 bits, eles vão ser utilizados para identificar a subrede dentro daquele prefixo global. Tá? Então, aqui no caso, a gente está analisando aqui uma representação hierárquica, onde eu vou ter o prefixo global, 2001 DB8, o prefixo, né, o identificador da subrede, que é o 3032, né, e eles juntos definindo para a gente o prefixo daquela rede. Tá? E os 64 bits mais à direita, né, os restantes, tá, serão o identificador da máquina. Tá certo? Então, ou seja, dessa forma, né, a gente viu aqui um exemplo usando dois pedaços do endereço de 32 bits, né, permite que nós tenhamos aqui uma hierarquia de endereço, onde nessa hierarquia eu posso criar uma forma de fazer uma alocação por posições geográficas, por provedores de acesso, por identificação da rede, por divisão da subrede. Então, eu posso criar ali uma hierarquia de endereços, trabalhando com o tamanho do prefixo, né, IPv6. Tá certo? E aqui, para vocês também terem uma noção, né, quando nós agora formos usar esse endereço IPv6 para poder acessar uma URL, eu quero acessar um site, mas usando um endereço IPv6, nós temos aí uma diferença em relação ao IPv4, que o endereço IPv6 eles têm que estar entre colchetes. Né? Então, eu não posso simplesmente colocar o endereço IPv6 porque o navegador ele vai ter problema, vai ter dificuldade de fazer a tradução. Então, a representação de uma URL IPv6, né, com o endereço IPv6, eu tenho que colocar aqui, ó, o colchete, abrindo aqui o colchete, aqui finalizando o colchete. Está aqui de novo, aqui, ó, abrindo e aqui fechando. Tá certo? Então, é dessa forma que eu consigo acessar, né, uma URL IPv6. O resto é igual, eu posso definir a porta, eu posso definir o recurso, mas o endereço IP que eu vou colocar IPv6 tem que ser entre colchetes. Né, diferente do que a gente vê no IPv4, que ele é você pode colocar o endereço de forma direta. Tá certo? Então, isso aí são as características que a gente tem, né, a sintaxe que nós temos para nós fazermos a representação dos endereços IPv6. Espero que tenha ficado claro e espero vocês no próximo vídeo.